Olá, olá, muito boa noite a todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos acompanhando numa noite tão especial, com convidados riquíssimos, como o juiz Sami Storch e Fabiane Girardi, que é hoje a responsável pela Comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB Paraná. Hoje estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos aguardando daqui a pouquinho, chegando mais algumas pessoas. Daqui a pouco também chegam os nossos convidados. Já vou aqui dar um aceno para a Fabiana, para a Fabiane também. Fabiane, você pode pedir para entrar, que eu já aceito você. Já estamos aqui informando que estamos no ar. Oi, Rubiana, que bom ter você aqui. Fabiana pode me pedir para entrar, que eu já aceito você para a gente começar essa conversa bem bacana. Oi, Jordana. É assim, né, gente? Com esse inverno de Curitiba, vocês não fazem ideia de como é que tá aqui, para quem tá nos seguindo aí de fora. Tá um frio intenso. Oi, Martine, parceira, grande advogada aqui conosco. Vânia, muito bom ter você aqui. Fabiana Girelli, se quiser me pedir para entrar, não estou vendo aqui o teu convite. Já agora sim. Oi, Sami, boa noite. Oi, agora sim, né, Fabiane? Oi. Agora estamos conectados, o Sami já está entrando também ali, já está me pedindo aqui, já vou aceitá-lo de bate pronto para essa conversa deliciosa que a gente está tendo aqui na nossa noite de inverno de Curitiba, né? Pois é. O Sami, não sei de onde que ele Olá, está boa noite. falando. Boa noite, Sami, que Boa alegria ter você noite, Bom aqui. Sami. dia, Fabiana. Estamos Bom aqui em estar com pleno você. inverno. Estava falando com a Fabiane aqui que a gente está em pleno inverno em Curitiba. Olha o que te É aguarda aí mesmo? para a semana que vem, mas acho que vai estar legal. A semana que vem não vai estar tão frio quanto hoje, né? Nossos amigos e convidados aqui entrando. E é sempre uma alegria receber você, Sami, já não é a primeira vez. A Fabiane, que a gente aqui está mais pertinho, né? Fisicamente falando. Então, muito bom ter vocês aqui para esse bate-papo. Estava até vendo aqui o tema aqui da nossa live de hoje. Nós estamos com muitos eventos sobre o direito sistêmico. Hoje o nosso tema é um novo olhar na advocacia e na resolução de conflitos, onde nós temos aqui que o Sami gentilmente aceitou estar conversando com a gente, e onde a Fabiane, que coordena aqui a Comissão de Direito Sistêmico da OAB Curitiba, vai estar conduzindo junto aqui comigo, mas mais ela que é da área, esse bate-papo aqui com você, Sami. E antes da gente entrar no tema com vocês, eu já quero fazer um convite para quem está começando aqui a assistir a gente, depois eu vou repetir novamente, que Sami Storch vai estar presencial aqui conosco no dia 9 de abril, aqui na OAB Curitiba. E vocês estão todos convidados. Quem não tiver o link pode entrar aqui na nossa bio aqui da Neo Connection, que você vai ter todas as informações para estar conosco nesse workshop que vai ser de 8h30 da manhã às 17 horas, numa vivência riquíssima. Mas vamos para o nosso tema de hoje, começando com você, Sami, muito boa noite, agora pode se apresentar formalmente. Boa noite, Maria. Boa noite, Fabiane. Boa noite a todos. E Fabiane, muito obrigada por estar aqui.
E pode começar também com esse nosso bate-papo hoje muito, muito solto, muito gostoso, bate-papo rápido, aí de uns 30, 40 minutos, para a gente falar um pouquinho mais como é que você também, né, estando na comissão do direito sistêmico, como é que você está olhando, como é que está sendo esse novo olhar, como é que os advogados estão enxergando todo esse processo? Boa noite, Maria. Boa noite, Sami. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre um tema que me toca muito e que digo que transformou a minha vida, não só pessoal, como também profissional. Né? Eu brinco que tem o antes de Cristo e depois de Cristo, tem o antes da constelação e depois da constelação. Porque é uma virada de chave, né, Sami? É uma postura diferente de olhar para o mundo, não só para o direito, né, mas começa com a nossa aplicação na nossa vida, entender, né, tudo isso como se aplica em nós. Eu tive o prazer de ter aula com o Sami, né, na Hellinger, na pós-graduação de Direito Sistêmico lá da Hellinger, um curso que me abriu a cabeça, transformou minha vida, e foi dali que surgiu, né, o bichinho de criar a comissão aqui, e foi com muita alegria. Em 2018 a gente criou a comissão aqui, já estamos na segunda gestão, né, estamos já entrando no quarto ano, o quinto ano da comissão aqui na OAB Paraná. E uma alegria ter você, Sami, na nossa casa agora, presencial, né? Dia 9 de abril. E então eu fico aqui, antes de qualquer coisa, eu honro e agradeço todo o seu movimento, né? E nós só estamos aqui porque você teve a coragem, né, de se movimentar, e não foi fácil e ainda não é fácil, né? Pois é, para mim também é uma alegria poder voltar para Curitiba, presencial, né? A gente passou um tempo sem atividades presenciais e para quem quer aprender as constelações e as ordens do amor e como elas influenciam nos movimentos jurídicos, né? E na atuação do profissional do direito também, como que o conhecimento dessas leis sistêmicas que atuam de forma oculta no campo familiar das pessoas, no campo relacional, não só familiar, mas até para quem trabalha na área empresarial, em qualquer área penal também, né? Que forças são essas que levam a pessoa a repetir algo que ela não deseja, né? A se envolver reiteradamente em situações que levam ela a sofrimento, que fazem sofrer a família, fazem repetir situações que os pais já viveram, que os avós já viveram, né, de geração em geração, e que a mera aplicação do direito tradicional não é suficiente para resolver. E muitos profissionais têm se frustrado com isso. Profissionais e a sociedade, então, nem se fala, né? Quanto que a sociedade sofre de estar na mão dos doutores da lei, né, que resolvem as coisas por meio do direito, quando estes não têm a visão do que acontece por trás, né, as questões ocultas, as forças ocultas que regem o inconsciente das pessoas e fazem com que as pessoas repitam as situações que elas não desejam. Então, um casal que quer se separar e que sente um amor e aquilo de repente se converte em mágoa, em ressentimento, e as pessoas não conseguem tocar a vida em frente, não conseguem liberar os filhos para serem felizes e não terem que repetir a mesma coisa que os pais estão vivendo, porque os pais já estão repetindo aquilo que seus pais viveram. E pelo conhecimento do direito sistêmico essa abordagem que Bert Hellinger descobriu, né, das constelações familiares, nós podemos trazer à luz aquilo que estava oculto e enxergar por onde que cada um está agindo como está, e de repente a pessoa percebe, opa, então é isso, então estou repetindo aquilo que aquele meu antepassado fez, aquilo que o meu pai fez e que tanto fez os outros sofrerem, aquilo que minha mãe passou a vida sofrendo e de repente eu estou na mesma situação. Por quê? Por um amor, por uma conexão, por um vínculo, tudo aquilo que eu rejeitei, aquilo que eu falei, olha, isso eu nunca vou fazer, eu sofri com isso, e aí de repente eu estou fazendo. E aí quando isso se torna claro, a pessoa ganha uma percepção, uma consciência, para ela poder se conduzir na vida de uma outra forma. E ela pode encontrar uma forma de se relacionar bem com a própria família, com os pais, com o companheiro, com companheira, com os colegas de trabalho, e não repetir aquilo. De repente se torna claro. Então a constelação ela facilita esse processo de
trazer a consciência das pessoas, né, de forma clara, aquilo que antes estava atuando de forma inconsciente. E para os profissionais do direito, isso é particularmente transformador, porque são pessoas, nós trabalhamos com conflitos, né, trabalhamos com relacionamentos humanos o tempo todo, é disso que se trata o direito, né, é alguma forma de organizar os relacionamentos para que haja harmonia, para que tenha uma ordem. E as leis propõem essa ordem, mas dependendo de como as leis são aplicadas, dependendo da postura do profissional, pode ser que essa ordem jurídica só traga mais uma repetição. E é o que a gente vê do sistema penal, né, como ele está funcionando ou deixando de funcionar, né, com um índice altíssimo de reincidências criminais, índice altíssimo de divórcios e os filhos brigando com os pais e julgando os pais e se ressentindo pela maneira como os pais conduziram a sua vida. E aí os filhos, quando percebem, estão se envolvendo em situações idênticas às que os pais se envolveram, né, e sofrendo da mesma forma e fazendo os filhos sofrer. Quer dizer, é algo transgeracional, algo que vem de longe e que nós temos a oportunidade agora de dar um novo rumo para a própria vida, para a própria atuação profissional, né? Muitos advogados se sentiam frustrados em atuar no direito, porque percebiam que não estava dando resultado. E aí os clientes... Além de ser cansativo, exaustivo, né? E os clientes ainda acham ruim, ainda reclamam, né? Quer dizer, o advogado se esforça, se dedica, estuda, se empenha, e aí o cliente acha ruim, porque, pô, esse doutor só está me enrolando, todo esse esforço e não adiantou nada. E nós temos, cada um de nós, tem uma necessidade profunda de ser útil, né? De fazer algo que traga um benefício para as pessoas. E quem sente esse chamado busca formas, busca recursos, busca conhecimentos para ser mais efetivo na sua atuação. No caso do profissional do direito, ser efetivo é ajudar de fato as pessoas a se pacificarem, a se relacionarem melhor, a conseguirem resolver aquela questão. Quanto mais forte o amor, o relacionamento, mais intenso o vínculo, mais grave tendem a ser os conflitos, né, mais dolorosos. O fim de uma relação muito intensa tende a ser muito dolorosa, né? Quando tem filhos, não é que vai cada um para um lado e pronto, está resolvido. Não, tem uma construção. As pessoas têm uma vida em comum, né? Então isso precisa ser olhado de uma forma que compreenda as dinâmicas que acontecem nesse relacionamento. E as constelações promovem isso, promovem que cada um possa olhar as dinâmicas, como que os dois se entrelaçaram nessa dinâmica da vida, qual que é a relação, o que acontece com os filhos quando um fala mal do outro, ou quando um dá um passo em direção a um olhar conjunto para a mesma direção, para que os filhos possam se liberar dessas dinâmicas, né? Como é que faz, ou para quem tem dificuldade com algum filho que está envolvido com drogas, com violência, com comportamentos antissociais, ou pessoas que têm um pai ou uma mãe que tem esse tipo de dificuldade, às vezes até um distúrbio psiquiátrico, questões assim que acontecem nas famílias em geral, e são muito comuns, né? Pessoas que têm um destino difícil, que sofreram muito e sofrem muito na vida, e aí os filhos têm que lidar com isso e consideram os pais fracos, incapazes, e aí o próprio filho também se encontra com situações difíceis na vida e atribui a dificuldade dos pais, e quando vem à luz com clareza a dinâmica que está por trás e o amor que está por trás, e como que isso pode se converter numa força, né, numa harmonia, para a pessoa poder, enfim, ter um casamento saudável, ter uma boa relação com os próprios filhos, uma boa relação com os próprios pais, né, ter os pais no coração, sem aquela dor, né, de os pais não serem como se gostaria que fosse. Então, constelação tem esse potencial de nos liberar para a vida, de facilitar, da gente poder tomar a vida com mais plenitude. E ajudar as pessoas a fazer isso também, né, pelo olhar. Não é nem algo tão complexo assim, né? Aprender constelações é maravilhoso. E são essas pessoas que chegam no judiciário, né, Sami? São com todos esses contextos que chegam no judiciário, e a lei por si só ela não consegue resolver essas questões, né? Eu trabalhei na vara de família como assessora de juiz por 2 anos.
E foi uma experiência que quase me fez desistir. Se eu não tivesse encontrado uma outra forma de atuar, com esse olhar, com essa visão do direito sistêmico, eu tinha deixado realmente de atuar como na área jurídica, né, no direito. Porque era muito frustrante, era muito exaustivo, muito estresse, assim. Os advogados na porta do fórum, né, do gabinete, irritados, tomados pela dor do seu cliente, nas audiências, de chegar a juíza ter que parar a audiência, tirar as partes, conversar com os advogados e pedir que acalmasse os seus clientes, porque senão não ia ter condições de continuar com a audiência. De acompanhar um processo que isso era muito, muito marcante. O processo entrou, a menina, a criança, ela tinha 2 anos. E quando nós entramos na vara, o processo já estava lá há 6 anos. A menina já tinha quase 10 anos, 6, 8, 9 anos, e o processo continuava lá. Ou era por causa de alimentos, ou era por questão de guarda, ou era porque tinha uma denúncia de violência, ou porque tinha impedimento do pai ou da mãe ver a criança. E aquilo ia continuar. Então, já conhecia a criança porque ela estava sempre lá. A história dela estava sempre lá com a gente. E é muito duro ver isso. Né? Então, quando eu conheci as constelações e comecei a estudar as constelações e ver que isso era possível aplicar e compreender que o ser humano, né, chega com todos esses contextos e que a lei por si só ela não vai conseguir, né, atingir nesse nível, eu vi que assim, aí sim eu tinha condições de trabalhar de uma outra forma, mas eu pensei realmente em desistir e não advogar, porque era muito pesado, porque como você disse, para nós advogados a gente sempre recebe a cobrança, né, de ter que fazer e dar o melhor. Então, em família é assim, a sentença nunca satisfaz nenhuma das partes. Ou porque foi muito para um, ou que foi pouco para outro. E a gente fica no meio, né? Falou, você me deu pouco. Você conseguiu pouco para mim. Então era muito frustrante. Então, as constelações eu vejo esse conhecimento todo como uma oportunidade até de resgatar a essência do nosso direito, né? De olhar para o ser humano em suas relações. Então, eu vejo isso no dia a dia, no trabalho, na comissão, como esse tempo que a gente tem estudado e tem trazido esse conhecimento para eles, o quanto eles trazem as suas experiências de como mudou a forma de lidar com os clientes, como mudou a condução do processo, como ficou mais leve, mais saudável para eles também como advogados e para as partes envolvidas também seguirem, né, dentro do processo. E eu vou perguntar para você, Sami, como é que está a tua experiência dentro do judiciário, diante dessa pandemia, como que isso ficou e como que foi visto isso, né, dentro desses 2 anos que a gente ficou com os fóruns parados, com as audiências online, como que se isso teve, né, alguma interferência na atuação, ou se o direito sistêmico e esse olhar possibilitou também atuar, né, dessa forma diferenciada nesse período que nós passamos aí com a pandemia. Olha, na pandemia nós não pudemos fazer constelações presenciais no fórum, né? E isso realmente deixou saudades, né? Estamos para retomar agora e é outro nível, é muito diferente fazer uma audiência com as pessoas depois delas participarem de uma constelação. Não precisa constelar o próprio tema necessariamente, mas só de participar de uma vivência coletiva, onde nós explicamos algumas dinâmicas que a constelação mostra, fazemos algumas constelações para demonstrar como que funciona esse vínculo, né? Que se trata de vínculo, não é um processo, não é uma ação, é um vínculo. E é um vínculo primordial à vida, porque é um vínculo que a pessoa vai levar de alguma forma para toda a vida, mesmo que não tenha filho, porque é algo que transformou a vida dela. É algo que ela abriu mão de algo importante, ela investiu algo importante na vida, anos de convivência, né, uma dedicação. Então é algo que merece ter um significado a favor da vida, a favor de um aprendizado, a favor de um crescimento. E aí nós não pudemos fazer isso presencialmente. E online, eu vejo que faz sentido e funciona muito bem, mas a pessoa precisa querer, tem que ser voluntário, né? Porque no judiciário, principalmente aqui no interior da Bahia, tem muitas pessoas que são carentes de recursos. A gente marca uma audiência online, a pessoa às vezes não tem uma conexão boa, não tem um aparelho bom. Se ela não está assim, integralmente querendo participar, aí ela não está presente da mesma forma. Então, não tenho feito audiências
assim, constelações coletivas, né? Mas os conhecimentos do direito sistêmico, quando a gente para numa audiência, isso faz muita diferença. Faz muita diferença na minha condução da audiência e como as pessoas percebem o juiz e a condução e o olhar que está presente. Então, nós não é uma audiência meramente técnica jurídica, assim, de o que a petição está pedindo, o que a contestação está falando, o que as provas dos autos estão mostrando, o que o processo civil determina. Não é só isso, né? O nosso olhar é de encontrar uma harmonia para que as pessoas possam seguir na vida e que não voltem com outro processo logo depois, que é muito comum, né? O juiz julga, e aí ou a pessoa recorre, quer dizer, o processo não acabou, o problema não acabou, a sentença não adiantou nada se a pessoa recorreu. Ou a pessoa descumpre porque ela não se conforma, ou a sentença não se conforma, não está em conformidade com a realidade, né? Isso também acontece. A sentença pode ser técnica, mas não está em conformidade com a necessidade das pessoas, com o coração das crianças, que nem peticionam nos autos. As crianças são representadas, supostamente, né, pela mãe ou pelo pai, estão brigando por elas se envolvem na situação e são, na verdade, as vítimas da história. E aplicar a lei... É uma postura, né? Uma postura. Então, nós buscamos uma solução, um encaminhamento que as pessoas vão seguir adiante mais liberadas, de maneira mais fluida, de maneira mais saudável no relacionamento. E é isso que todo profissional pode ter ao seu alcance, independente de pandemia ou não, né? Essa postura, esse olhar, essa capacidade de falar com a pessoa, olhando para um lugar onde o cliente também precisa, também busca olhar e nem sabe que esse lugar existe. Esse lugar de harmonia e de crescimento, mesmo através dos conflitos, mas para chegar num lugar de mais sabedoria, para conduzir a vida de forma vitoriosa. Né? A constelação mostra assim, como é que depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, as pessoas podem ser vitoriosas no processo. Não é uma ser vitoriosa sobre a outra. É ambas serem vitoriosas com o relacionamento do jeito que foi. E os filhos poderem ser vitoriosos, superar, virar página, né? Chegar numa condição melhor e poder ter um novo relacionamento bem melhor do que os anteriores. Já, assim, nova fase. O que nem sempre é fácil, né? Numa audiência comum, perde-se a oportunidade, porque a pessoa chega num processo judicial porque está numa crise, porque está numa dificuldade, às vezes passa anos, como você falou, né? Muitos anos, com a vida estagnada, sofrendo, e uma incerteza, e repetir, batendo a cabeça, né? E justamente com alguém que um dia amou, né? E prejudicando as pessoas que mais ama, às vezes os filhos, os pais. E aí nós temos uma oportunidade, que são pessoas que estão nessa crise grave, né, precisando seguir adiante, e nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa de importante, algo que vá liberar, para a pessoa subir de patamar na compreensão, no relacionamento com as pessoas e poder ser mais feliz, não depender mais da gente, de advogado, de juiz, né? Agora, aí tem esse efeito colateral, né, Fabiane? Você deve estar notando que para trabalhar com constelação, a gente não pode querer segurar o cliente, né? A gente quer que o cliente se livre da gente. Se livre da gente, mas vai sair falando bem, pelo menos, né? Porque... Aí que a gente entra numa quebra de paradigma com relação à advocacia, né? Porque existe um paradigma de que o advogado, ele depende, né? Assim, uma dependência do processo para sobreviver. E quantos processos você pode ter, ou quantos acordos, ou quantas mediações você pode fazer, né, e com resultados efetivos, e que isso vai levar também vão falar bem de você, que você resolveu o problema de uma forma harmoniosa, não ficou anos o processo correndo no judiciário e a pessoa pôde seguir a vida. Isso é um bom resultado, né, para nós como advogados, não ficar amarrado no processo 5, 6 anos, porque o valor que às vezes a gente cobra lá inicial, vou ser bem sincero, se você diluir isso lá em 4, 5 anos, não paga o teu trabalho de ficar com aquele processo acompanhando. Então é uma quebra de paradigma. A primeira pergunta que sempre me fizeram, sempre, como que eu vou trabalhar se eu não tiver processo?
Eu falo, gente, nós somos tantos milhões de pessoas nesse país, você acha que não vai haver um conflito, não vai haver um desentendimento, não vai ter alguma coisa? É óbvio que vai. Mas nós vamos atuar e estar diante dessa relação, né, desses conflitos de uma outra forma, né? E trabalhar em prol de algo que seja mais produtivo para ambos os lados. Porque não é fácil você chegar em casa, e eu ouvi já uma vez você falar, várias vezes você dizer, de olhar para os processos quando você foi ter o encontro com o Bert e perguntar o que você faria com aquilo que você olhava para aqueles processos e como tivesse a sensação que enxugasse gelo, né? E a gente também tem essa sensação de trazer o processo para casa, de abraçar ele na hora que você vai almoçar, jantar, na hora que você vai dormir. Você fica pensando, puxa, será que eu fiz agora? O que eu faço? E a pessoa manda mensagem para você agora com o WhatsApp. O contato é muito mais próximo. O processo eletrônico, as partes têm movimentação do processo, elas estão em cima. E você dorme, você casa com o processo. Nós, advogados, né? Você não tem mais vida. Então, fica mais leve com esse olhar das constelações, não só para nós, mas para o cliente também. Porque é ele confiar que, se ele olhar para ele, tem a solução. Né? Ele tem o conflito, ele também tem a solução. E daí é fazer ele olhar para essa solução, né? E não deixar que o juiz e um terceiro resolva a sua situação, porque nunca vai estar bom. A sentença não vai estar de acordo com as necessidades de quem está ali vivendo no dia a dia. E com o que eu recebo muito, Sami e Maria, lá do povo da comissão, que às vezes é uma frase dita com esse conhecimento sistêmico que a gente tem, é uma frase muda a percepção da pessoa. É uma explicação contendo esse conhecimento muda a visão das pessoas. Dizem assim, a pessoa está fechada, está ali difícil de se abrir, daí de repente ela fala assim, não tinha olhado por esse ângulo. É um empoderamento expresso, né? Uma constelação tem essa capacidade de empoderar a pessoa. A gente poderia até colocar um slogan assim, né? Eu te ajudo a você se livrar de mim. Você sabe que isso que você está falando, Sam, é porque fantástico. Ela consegue ela mesma perceber como ela é capaz de se livrar daquela situação. Porque a pessoa se sente muito fragilizada, se sente presa. Né? Pô, a pessoa está presa num processo, mesmo que seja a vítima. Isso que é paradoxal, né? Não é que a pessoa que está presa porque cometeu um crime, pode até ser também. Também tem isso. Né? Às vezes a pessoa está presa como réu num processo e se vê naquela situação e fala, e agora? Como é que eu saio dessa situação? Mas até a vítima, né? Como é que eu saio dessa situação que eu me meti? Preciso de força, preciso de clareza. E aí a constelação abre um caminho para ela mesma perceber que ela tem condição de fazer isso. É um trabalho de empoderamento. E para que ela não dependa de pessoas ajudando. E eles vêm, por exemplo, até nós advogados, como se nós fôssemos pai e mãe para resolver o problema deles. Eles buscam em nós também essa figura de a gente fazer por eles, porque a expressão é assim, me dá aqui teu problema, fica lá quietinho que agora eu resolvo para você. E muitos vêm com essa postura, e depois de começar a atuar com essa postura sistêmica, já tive vários clientes que disseram assim, você está do meu lado, doutor, ou você está do lado dele? Eu falei, pronto, cheguei no ponto que queria chegar, agora ele parou para pensar, a pessoa parou para pensar. Né? Eu falei, não, estou só te trazendo uma consciência. Então, já vi várias vezes, mas você é minha advogada ou é advogada do outro? Porque isso se vê, né, Sami? Isso se vê na terapia. Você não advoga só para o cliente, né? Você advoga para o sistema dele. E aí, nisso você vê aquilo que ele não está vendo e você ajuda ele a abrir os olhos, e aí ele reconhecendo o que está presente no sistema, ele fala, então é isso. Então, aí ele tem condição de fazer o movimento dele e gerar movimento nos outros também de uma forma consciente, sem ficar batendo a cabeça, girando em falso, enxugando gelo, né? Reiterando a mesma situação. É muito bonito. Então, e num evento presencial, é uma oportunidade que online não tem, né, de vivenciar isso. A gente pode fazer constelações, práticas mesmo, exercícios, né, que todos os participantes podem vivenciar, né, exercícios em grupos, que a pessoa se vê como é que é mesmo. Ali no, né, porque a constelação tem que ser vivenciada.
Percebe como isso atua em si, como é que tá, como é que cada um, às vezes a pessoa é adulta, mas como que ela tem presente na própria vida as questões que o pai passou, de sofrimento, de dificuldades, questões que a mãe vivenciou, as questões relativas a alguém que morreu na família e que causou muita dor, um filho, um irmão, e como que cada um traz isso em si, e como isso interfere na prosperidade, na felicidade, né? De conseguir se relacionar bem com as pessoas e ter uma fluidez no trabalho, na vida, na profissão. E num workshop presencial é uma oportunidade de olhar para isso e ter umas sacadas, assim, uns insights que podem transformar mesmo a vida das pessoas, né? A gente vê isso direto, né? Nesses workshops. Então vai ser Mesmo que muito a bom pessoa estar esteja, de repente, só observando um caso que esteja sendo vivenciado, ela também pode ganhar com isso. É isso mesmo, Sami? Pode, porque as dinâmicas são comuns, né? Nós somos muito humanos, né? Então a gente é muito semelhante. As questões que uma pessoa tem, muitas vezes os outros se identificam, muitos, às vezes todos se identificam com as mesmas dinâmicas. E a gente acompanha, a gente vê uma situação, uma cena de uma constelação, um vínculo que acontece, percebe, nossa, é assim que acontece comigo. E aí vê a pessoa fazendo um determinado movimento de agradecimento, de reconhecimento, e de repente a pessoa, uau, isso também acontece comigo, é assim com a minha mãe, com o meu pai. Uhum. E de repente o coração se expande, a compreensão dá um clique assim, e a gente vê isso diariamente. Quem trabalha com isso vê isso diariamente. E principalmente nesses trabalhos em grupo são muito interessantes. Como que São as todos são tocados pelo que acontece, pelo que é vivido, e independente de se expor. A pessoa não precisa falar nada. Por isso que eu gosto de fazer isso no fórum também, porque vai muito além das audiências. A gente faz uma constelação e 50 pessoas que estão presentes se identificam. E é Uhum. impressionante o comportamento delas depois, na audiência de cada caso, como que flui melhor, como que as partes se mostram mais compreensivas, mais serenas, mais dispostas a um entendimento. Algo se É, movimenta, né, Sami? Não se sabe até quando e nem quantas pessoas se atingem, mas algo se movimenta, né? Eu adoro grupo também, e os grupos, assim, tem pessoas que elas ficam tão quietinhas, né, só olhando, só observando, e são as que mais são tocadas, às vezes, pelo simples fato de estarem ali abertas, né? Então, o grupo, quem for no workshop presencial, vai ver a diferença que é, porque é um estado de flow. Você entra lá 8h, 8h30, Maria, 8h30, né? 8h30 a gente começa o credenciamento, às 9 Isso. horas, Então, né? A vai gente, começar das 9 às 5. das Pensa, 9 vocês vão às ficar das 5. 9 às 5 imersos dentro de um campo de informação, onde todo mundo que vai estar dentro do lugar, né, do auditório, forma um campo de informações, de energia. Vai se fazer os exercícios, o Sami vai falar diversas coisas, a gente vai ser vegas caindo o tempo todo, não é só ficha, cai ali o cassino inteiro, você vai tendo percepções, e os exercícios, eles são fantásticos, você acha que não vai sentir nada, por mais, vamos ver se isso vai funcionar, porque é muito comum quem vai a primeira vez, porque o novo assusta, né? Como assim eu vou sentir algo no corpo que eu nunca senti, como eu vou ter essa percepção? Mas é fantástico, vale muito a pena, vale muito a pena. E com o Sami, mais ainda por toda a experiência que ele tem, por anos já trabalhando no fórum, por tantas experiências, né, Sami? Por ter tido contato com o Bert, por ter podido conversar com ele, ter aprendido diretamente com ele também. Então, é uma grande oportunidade e o workshop presencial, óbvio que não tem como ser igual ao online, né? A Muda, vamos gente muda a acabou aproveitar. fazendo, atmosfera. né? Online, foi em Dia 9 de abril, né? 9 de abril. Isso. Tá Lembrando aqui, né, chegando. Como é que Sami? se inscreve? Como é que se inscreve, gente? Então, antes disso, a gente tem, ó, no dia 5 eu quero fazer um convite aqui para todo mundo também. Tá na nossa bio aqui da Neo Connection. O Sami vai fazer uma palestra para ainda falar um pouquinho mais, para que você possa ainda perceber o quanto ganho você vai ter estando presencial conosco. E essa palestra vai ser gratuita, o link está aqui na bio da Neo Connection, e vai ser como que
o direito sistêmico está inovando e humanizando a advocacia. Mas esse tema ele não vai falar hoje, não. Esse tema ele vai falar no dia 5, para que vocês compreendam ainda mais não só a necessidade, mas o ganho que todos nós teremos em estar no dia 9, aqui no auditório da OAB Curitiba. Também está aqui o link na bio da NeoConnect, vocês encontram também, a partir do momento que você começa a nos seguir, a nós, ao Sami, a própria Fabiane também, a gente tem publicado reiteradamente todos os dias as informações, e o quanto que você vai ganhar nesse workshop presencial, porque como eles estão dizendo aqui, são especialistas, e o Sami, que é o precursor do direito sistêmico no Brasil, realmente vai estar contribuindo, eu diria, com a saúde das pessoas, da família, para que eles possam tocar a vida em frente, né, Sami? Exatamente. A gente olhar para algumas dinâmicas comuns nas famílias e que geram conflitos, geram desentendimentos, questões processuais também, né, que tipicamente vão parar na justiça, mas que não são estritamente jurídicas, são questões de relacionamento, inventários, por exemplo, né? Tem processos que ficam 10, 15 anos, 20 anos. Hoje mesmo despachei um processo, tem 22 anos que tá em juízo e ainda não se resolveu, né? E já teve algumas experiências que nós percebemos o que estava em desordem no campo familiar e que fez com que os herdeiros não se olhassem, não se falassem, não se reconhecessem, e aí faz com que um ou outro obstrua o andamento do processo. E às vezes é algo muito simples, é uma ordem sistêmica que está oculta, as pessoas não estão enxergando, e quando percebem, isso pode se resolver, as pessoas se reconhecem, se reverenciam, né, respeitam o lugar de cada uma, e aí tudo ganha uma harmonia, e aí o processo anda, as pessoas se entendem amigavelmente, a economia é gigante, né, mas a economia, o que se vai economizar com o processo, nem é o mais importante. O mais importante é a libertação de uma dinâmica de sofrimento, da pessoa ficar enganchado com rancor, né, justamente com pessoas que são tão importantes. Então, a gente vê isso diariamente, e é muito bonito ter a oportunidade de enxergar como é que essas ordens funcionam e como que o reconhecimento de alguém que foi excluído, por exemplo, né, alguém que não foi devidamente, uma dor que não foi vista, reverenciada como deveria, como a perda de um filho, ou de um irmão, ou de algum parente, um pai, um tio, e como isso pesa na família, e como as pessoas entram em julgamentos por conta de algo que não foi dito, algo que não foi honrado, né? Uma história pesada, uma história difícil, e como que ela pode, ao ser vista, trazer essa libertação, esse reconhecimento da grandeza de cada um no lugar que ocupa na história familiar. E é muito bonito, muito forte no sentido das pessoas se liberarem e serem mais felizes. É muito mais do que resolver um processo, né? Mas ajuda a resolver processo, assim, sem sombra de dúvida. Não tem comparação, para ver como isso é um muito mais assunto, fácil. para ver como isso é um assunto que para nós advogados a gente está também num processo de transformação. A gestão atual da OAB, agora que tomou posse em janeiro, ela criou uma coordenadoria de prevenção de litígios. Vai ser uma equipe, né, um pessoal destinado a estudar e a trabalhar para ver essa prevenção de litígios em conformidade, em parceria com todas as comissões, no sentido de que o que a gente puder evitar que seja o litígio, ou puder trabalhar de uma outra forma que não seja o processo em si, ou o litígio, como o litígio pelo litígio, né, que muitas vezes é o litígio pelo litígio, ela criou essa coordenadoria com esse olhar, no sentido que a advocacia está se transformando e que as demandas, a sociedade está demandando de nós também uma outra postura, também uma outra forma, e começou isso é um projeto pioneiro, né, e a gente vai começar a trabalhar essa ideia e essa novidade dentro da OAB e com os advogados de prevenção de litígio em parceria com as comissões que trabalham com esse olhar mediação, né, direito sistêmico, a colaborativa e tantas outras que a gente tem também que trabalham com esse viés, né, mais das alternativas para a solução dos conflitos.
Então, não é algo que é sazonal, não é algo que vai passar, é ao meu sentir e ao meu ver, diante do que acompanho no dia a dia, é algo que vai conduzir a nossa forma de atuar, de estar e atuar no direito, né, como advogados. E os juízes já estão muito mais adiantados, até porque já fazem os projetos no tribunal, isso abre portas, né? Então isso ajuda bastante. Muito Fabiane, bem, é uma gente. necessidade, né? Você vê, ó, que bonito isso, a OAB está com essa postura, né? Porque por muito tempo se Aham. achou que os advogados se alimentavam justamente dos conflitos, né? Quanto mais encrencado as pessoas tivessem, mais o mundo jurídico crescia, né? Mas as pessoas em sua humanidade não estão mais aguentando isso, né? É uma necessidade de dar um novo grau, mudar de nível na atuação profissional, né? Nós precisamos urgentemente de paz, de conseguir amar em paz, né? Conseguir ter bons relacionamentos tranquilos. Chegou num nível assim que e advogados como seres humanos se conectam com essa verdade dos clientes também, né? Claro que não vai acabar assim de uma hora para outra os advogados que gostam de botar fogo, lenha na fogueira e que querem ver a coisa, o circo pegar fogo, né? Mas muitos advogados se conectam com essa dimensão humana, essa necessidade de resolver, de olhar em busca da paz mesmo, de dar um lugar para as pessoas importantes no coração, né? De trabalhar dentro dessas leis sistêmicas, a inclusão, necessidade de cada um pertencer, cada um tem esse direito de pertencer, cada um tem o seu lugar, né? É algo tão simples, mas as pessoas se esquecem. Se lembrarem disso, se perceberem, olha, tem o lugar de cada um. Ah, então é por isso que está tendo conflito, porque o lugar de alguém não está sendo reconhecido. As pessoas estão disputando o lugar sem perceber que a pessoa ocupa o lugar de alguém que não é mencionado, de alguém que não está sendo visto, de alguém que já morreu, de alguém que não teve nem o direito de nascer, muitas vezes, de uma ex-mulher, um ex-marido da outra pessoa, alguém que a gente tem dificuldade até de ouvir falar, que incomoda, e a pessoa, sem perceber, ocupa um lugar que não é dela, e aí, por estar num lugar errado, se envolve em conflitos, causa transtornos e ainda se sente vítima. E aí nós temos a condição de conhecer essas leis, né, como é que isso funciona e ajudar as pessoas a perceber, opa, eu saí do meu lugar, realmente eu agi de uma forma assim que não estava de acordo, e aí eu vou voltar para o meu lugar, né, com alguma humildade e coragem também de reconhecer, e aí no meu lugar tudo flui mais fácil, as pessoas me respeitam mais, aí eu consigo resolver as coisas com tranquilidade, receber o que é meu de direito, de acordo com o meu lugar, né? Então são coisas finas e que podem fazer ter uma grande importância na vida, né? É o refinamento humano, né, gente? Eu gosto muito dessa palavra que você usou agora, entre outras que você usou aqui. Eu já estou aqui, ó, com o olho brilhando, porque vai ser incrível esse dia 9. Não vejo a hora de chegar também, né, Fabiane, para a gente estar lá, juntamente com o Sami, muita gente que já está se inscrevendo. Então, eu quero deixar aqui mais um recadinho. Vocês podem chamar a gente aqui pelo direct, que é eu, a Inês, a Fabiane, vamos estar respondendo para você todas as dúvidas que vocês tenham. Entra aqui na nossa bio, tem o link, está sendo vendido no Simpla, as inscrições, tem quem é advogado tem ali o seu desconto, obviamente, mas também você que é terapeuta, psicólogo, pessoas que lidam com comportamento humano, de repente você tem o teu cliente que não está compreendendo bem toda essa situação de desenvolvimento, de soltar isso, ir para a vida, ir para a solução, você pode também, de repente, trazer ele para estar conosco no dia 9 de abril, aqui na OAB de Curitiba. Então, fica mais uma vez o convite, e eu gostaria das palavras finais aqui da Fabiane e do Sami, para a gente estar encerrando esse dia de hoje e, logicamente, contando com vocês logo, logo conosco, para a gente estar junto, tomando um grande café do início e no final do dia também, onde aproveitar aqui, fazer já um merchan do livro do Sami, que vai estar à venda também no dia, e ele vai estar ali autografando para todos nós também. Isso era algo que eu já estava esquecendo de falar, gente. Agora, Fabiane, suas palavras, o Sami também,
para a gente estar encerrando esse bate-papo, não dá vontade de parar, mas a gente Vou levar vai o meu continuar ele livro, com Sami, para vocês. você autografar. Olha aí, ó! Legal. Ó, Prazer. aqui faz parte, né? Faz parte do conteúdo para a gente estudar e poder compartilhar. Eu agradeço, né, Maria, a oportunidade, né, Sami, de estar aqui agora presencial, né, diante dessa situação que se acalmou, e estar na casa da OAB, né, receber você lá na nossa casa vai ser uma honra e uma alegria. E venham, gente, é uma grande oportunidade de ouvir, aprender com o Sami, com a experiência dele, com os exercícios e sentir na pele e na prática o que é. Então, muito obrigada pela oportunidade. Sami, honro e agradeço todo o seu movimento sempre, né? Sempre, eu só estou aqui porque transformou a partir do seu chamado, né? Do seu movimento. Maria, continuamos aí. Dia 9 a gente se encontra presencial. Com certeza. Obrigada, Fabiane. Sami, suas palavras. Agradeço a oportunidade, estou animado, né, para essa ida para Curitiba. Acho que vamos ter um evento bem legal. Algumas pessoas comentaram aí no chat da audiência que teve no Senado, né? Porque as constelações estão Verdade. ganhando uma repercussão a ponto Sim. de ser feita uma audiência pública no Senado para a gente falar das constelações. E a gente viu também que existe muito desconhecimento, né? Que gera críticas e alguns ataques, inclusive, né? Mas é uma oportunidade de conhecer, né? Porque quem quer estar a favor da ciência tem que olhar para aquilo que se pretende discutir, que se pretende conhecer, estudar, saber os potenciais. A gente precisa olhar, né? É estranho, assim, pessoas falarem de ciência e se recusarem a olhar. Não, isso aí não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. É muito pouco científico esse olhar, né? Mas é do ser humano querer conhecer, né? Ter esse interesse. Poxa, é algo que as pessoas estão falando, as pessoas está transformando a vida das pessoas. Pô, mas o negócio não tem comprovação científica. Pô, mas está acontecendo. Está acontecendo, são muitos juízes, advogados que estão adotando isso para a própria vida, porque não são pessoas assim ingênuas, né? Que ouviram falar e acreditam em qualquer coisa. Isso está acontecendo. Pessoas que são especialistas em resolução de conflitos, tribunais, políticas públicas do judiciário. Então, o que é isso que está ajudando tanto as pessoas e que as pessoas ficam tão encantadas com as transformações que isso proporciona? Então, uma oportunidade, a gente vê de perto, de conhecer, né? Ver se o que faz sentido nisso, né? Com certeza, quem conhecer não vai se arrepender, né? Tem muito a ganhar com isso. Então, Eu e assisti a para quem audiência conhece fazendo também, só treinar, né? Treinar para fazendo ser só, melhor. já que você tocou nesse assunto, assisti a audiência, né? Não assisti às 6 horas, assisti às 4 horas, a partir que eu consegui assistir. E desse lado de cá, de quem não estava envolvida lá, né? Porque vocês estavam imersos ali naquela situação. Ao mesmo tempo, eu me choquei um pouco, assim como também com as agressões, né? Que chegou ao ponto que teve alguns momentos de agressões, mas também uma felicidade de ver dentro do Congresso se falando, se debatendo e colocando o tema das constelações em destaque, né? Eu acho que se abriu um campo muito, muito bom para nós que estamos trabalhando aqui, que deu uma visibilidade que talvez quem nunca soubesse vai lá procurar agora o que é uma constelação, né? Vocês falaram brilhantemente bem, você, o Renato, o Matheus, né? Aí a Sophie, e então acho que abriu um campo e uma possibilidade para a gente agora de levar isso e de que as pessoas terem curiosidade, mesmo que seja para falar mal ou para criticar, né? Elas vão ter que pelo menos conhecer um pouco para poder falar algo, né? Então eu imagino o estresse que deve ter sido lá, né? Porque há uma pressão, mas foi assim, eu vi como um grande movimento e para a gente também. Nós aqui, né, do Operadores do Direito, a gente usar também esse nosso conhecimento de estudo, de teses, né, de tudo, de começar realmente a produzir conteúdo, né, para colocar esse conteúdo verídico, com informações sérias, de relatos sérios das nossas próprias atuações, né, e colocar isso à disposição e começar a produzir, né? Nós somos
a arte de escrever, temos a arte de estudar e escrever e colocar esse movimento através de trabalhos, de estudos, de teses, né? Começar a estudar isso como algo mais formatado e que daí isso também a gente leva uma informação também para outras pessoas com veracidade, né? E não com o diz que me disse. Isso aí. Muito bom, gente. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas mais uma vez, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem aqui para o nosso time da NeoConnect, que a gente está aqui prontinho para tirar todas as suas dúvidas. E uma gratidão imensa por esse bate-papo aqui, Fabiane. Muito honro sua presença aqui. Sami, muito honro você. E nos vemos no dia 5, que vai ter a palestra aqui, que vocês também podem acessar por aqui e pedir mais informações. E no dia 9, presencial aqui, para a gente tomar um café e realmente fazer a diferença no direito brasileiro. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Legal, boa noite. Boa noite.